Então, boa noite, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente está falando aí sobre a corrente elétrica, né? E a gente vai comentar agora sobre os efeitos da corrente. São 5. A gente vai falar bastante aí sobre basicamente 2, mas vamos colocar todos eles. Então, efeitos da corrente elétrica. Então, o que ela pode gerar, né? Efeitos da corrente elétrica. Então são eles, ó, efeito número 1, efeito magnético. Efeito número 2, efeito Joule. Efeito número 3, efeito químico. Efeito número 4, efeito luminoso. E efeito número 5, efeito o de choque, a gente chama de fisiológico. Tudo bem, vamos lá, ó. O magnético, a gente vai estudar bastante lá no magnetismo, né? Vai ter uma aba só disso, corrente elétrica, campo magnético gerado por corrente elétrica. E daí você pode ter um fio longo, né, que gera um campo circular, você pode ter uma espira, você pode ter um solenoide, você pode ter um conjunto de espiras, né? Mas enfim, ó, o efeito magnético é que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Campo magnético. E assim, ó, essa aula aqui vai ser bem legal, que a gente faz uma associação entre os dois ramos que inicialmente são muito diferentes, né? Você fala assim, corrente elétrica, eletricidade, campo magnético, é ímã, né? Mas aí qual que é a relação entre os dois? Aí se você começar a perceber, uma corrente elétrica, o que é uma corrente elétrica? É uma carga em movimento, mas um movimento ordenado, né? Um movimento ordenado de carga. Mas ele é ordenado pelo quê? Por um campo elétrico. Então, na verdade, é aquele campo elétrico ali, né, que faz aparecer o campo magnético. Que daí você faz mudar aquele campo magnético, você faz aparecer de novo uma corrente, só que vem de um campo elétrico, né? Então você tem uma ligação muito legal entre esses dois, campo elétrico e campo magnético. Tanto é que daí a gente tem, né, as equações que resumem tudo, que são as equações de Maxwell, mas enfim, a gente chega nesse papo ainda. Então, o efeito magnético é a corrente elétrica gerando um campo magnético. O efeito Joule é que a corrente elétrica, né, ela faz com que você tenha um aquecimento, né? Então, vou colocar assim, gera um aquecimento. Beleza. Agora vamos pensar, ó. Esse aquecimento acontece porque tem uma energia envolvida, né? Que energia que é essa? É calor, né? O calor faz com que o corpo esquente. Beleza. Só que calor é energia. E pra gente ter uma energia, porque tinha uma outra antes, né? Então tem que ter uma conservação, uma transformação. Então, na verdade, o efeito Joule é uma transformação de energia de eletricidade, né, energia elétrica, em calor, energia térmica. Beleza? Que assim, né, que nem a gente teve a aula lá de energia. Energia é movimento, né? Qualquer tipo de movimento tem uma energia associada, ou até mesmo a capacidade de fazer movimento, né? Lembra da potencial? A potencial é, eu tenho uma altura, eu sou capaz de cair, então eu tenho uma energia. Energia propriamente dita de movimento, é cinética. Energia luminosa, você pode pensar que é onda, né? Que tem ali a sua velocidade de propagação, ou você pode pensar no fóton, né? Que tem a sua velocidade. Qualquer um vai ter movimento. Som, energia sonora com a velocidade de propagação, né? Qualquer tipo de movimento aí tem uma energia associada. Beleza? No caso de energia elétrica, você tem as carguinhas se movimentando, né? Os eletrõezinhos ali levando essa energia. Aí eles vão transformar isso em calor. Beleza? Então o efeito Joule é a transformada aí de energia elétrica em energia do tipo térmica.
O efeito químico é o que a gente aprende lá na química mesmo, na matéria química, que é quando você faz ali uma pilha, que é quando você faz uma eletrólise, né? Você tem ali a movimentação de íons e tal. Aí esse aqui eu deixo mais especificamente para a química falar, né? Que daí você tem as reações globais ali e tal. Mas aqui o efeito químico é o uso de pilhas, eletrólises. Isso aqui, assim, ó, é outra questão que vem bastante, né? Primeiro dia. Ele te dá ali a pilha com as semi-reações, eu acho que é esse o nome certo, né? Que daí você tem que somar, multiplicar, não sei o que, as reações para ter a reação global, para você ter a DDP que consegue gerar, né? Isso aqui é interessante. Aí com aquela DDP você tem, na verdade, a força eletromotriz da sua pilha, que daí você pode associar no resistor, né? Fazer passar corrente e tal. Aí dá para ter uma mistura legal das matérias. Beleza? O efeito luminoso é uma corrente elétrica, né? Gera luminosidade. Vou colocar assim, ó. E aqui já cabe uma diferenciação, porque assim, ó, a gente tem duas lâmpadas diferentes, né? A gente tem uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente, né? Aquela que é mais amarelinha, aquela que é mais branquinha. A incandescente usa o efeito Joule. A fluorescente usa o efeito luminoso. São bem diferentes, né? Por quê? Porque a lâmpada amarela, se você for lá agora tentar trocar ela com ela acesa, você vai torrar a sua mão. Já a lâmpada branquinha não, né? Porque ela não esquenta tanto que nem a outra. Ela esquenta um pouquinho, esquenta, né? Porque toda corrente elétrica faz esquentar, mas ela é pouco. No caso da Joule, esquenta muito, né? Então, no caso da incandescente, ela só acende porque ela esquentou muito. Ela tem ali bastante energia térmica envolvida, que daí ela começa a irradiar na faixa do visível. Já o luminoso não, ele faz ali internamente, né? Você tem umas camadas eletrônicas, você tem ali elétrons, né, batendo em camadas de fósforo e tal. Aí o fósforo mudando aí a camada dele emite energia, aí emite na forma de luz. Beleza? Então a gente tem aí corrente elétrica gera luminosidade. Se você quiser colocar aqui, ó, é só nessa daqui daí, tá? Não é no efeito Joule. A equaçãozinha ali da física moderna, que é, né, você tem os fótons, cada fóton tem sua energia associada à sua frequência, que a energia é o HF, né? Então, quanto mais frequência, mais energia, né? Só que daí existe uma frequência específica que você consegue enxergar, que está na faixa de visível. Mas aí essa equação aqui, ó, ela cabe melhor lá na aula de física moderna, que a gente vai ter também. Já o efeito fisiológico é uma corrente elétrica gera choque. Gera choque. Aí assim, vamos combinar da seguinte forma. Foi até por isso que eu peguei ali a provinha. Existem várias referências diferentes aqui, tá? Se você pega o livro, por exemplo, Autópicos, ele te dá alguns valores. Se você pega o Gaspar, ele te dá outros valores. Então eu peguei exatamente a prova para colocar valores que já caíram na prova, tá? Mas não são valores decorados. Ele vai ter que te dar uma tabelinha que nem quando apareceu na prova, tá? Para você ter uma noção, né? Essa aqui gera espasmo, essa aqui gera morte, enfim. Vamos colocar aí. Pesado, né? Mas enfim, ó. Seguinte, a sequência é essa daqui. Quando a gente tem uma corrente elétrica na faixa de 0,001 ampere e até a faixa de 0,01 ampere, isso aqui, quando você toma um choque com essa corrente, gera um formigamento na região onde você tomou choque. Sabe, quando fica meio adormecida, aquela parte fala, nossa, que dor e tal. Então, só um formigamentozinho básico ali, só pra você ficar esperto. De 0,01 ampere até 0,1, o igual fica nesse maior aqui, ó. Maior igual, maior igual. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais doido. Aqui já gera um espasmo muscular. Espasmo muscular. O que seria um espasmo? Seria um movimento involuntário daquela região que você tomou um choque, né? Sabe quando você levanta o braço e fala, oh, meu Deus do céu. Então o espasmo seria um movimento involuntário daquela parte que você tomou o choque. Beleza, aí aqui já começa a ficar meio doido, ó. 0,1 ampere até 0,2 ampere. Aqui já gera uma fibrilação.
Eu sempre falo assim, né? Vou falar de novo, mas olha só. Para saber o que é fibrilação, eu geralmente uso o oposto dela, que é a desfibrilação, né? Vocês já conhecem, esse é mais comum, que é quando você tem um paciente, né? Ele tá ali com o coração parando, né? Ele tá tendo ali uma parada cardíaca e tal. O que que você faz? Você pega aquele aparelho de choque, né? Que chama o quê? Desfibrilador. Aí você chega lá e fala assim, afasta, 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 e buf, afasta, afasta, buf. Né? O que você está fazendo? Você está dando um choque para você reanimar aquele órgão que está parando. Né? Então, ó, a desfibrilação é você gerar o choque para fazer o órgão voltar a funcionar. Então, o que é a fibrilação? É o oposto, né? Perdão. Então, é você tomar o choque e aquele órgão começar a parar de funcionar. Né? Então, a fibrilação é uma corrente elétrica que você toma, que daí ela já é uma frequência, né? Pode ser também, mas uma intensidade relativamente alta, que daí aquele órgão ele começa a parar de funcionar, né? Ele começa a parar mesmo, parar de funcionar do jeito que ele estava. E aí acima de 0,2, aí a gente já faz churrasco, na brincadeira. Mas aí já é fatal. Maior que 0,2 amperes, aí é fatal. De novo, essa referência aqui, ó, tô usando a própria da UEM, tá? Então, referência, tabelinha da UEM. Aí, a maior pergunta que o aluno faz agora, aquela curiosidade máxima dele, ele fala assim, professor, mas tá, se eu colocar na tomada 110, o que vai causar? Se eu colocar na tomada 220, o que vai causar? Assim, não claro que né, mas não é a DDP que te dá o choque, é a corrente que te dá o choque. Aí, a DDP aplicada em um corpo gera a corrente elétrica. Então, depende de quem está tomando choque. Que nem eu tinha mostrado a tabelinha, né? Depende se está com a mão seca, se está com a mão molhada, se está com a mão úmida, né? Se está, enfim, com algum isolante ali no corpo e tal. Então, depende da resistência sua também, tá? Então, não é só a tomada. Então, você tem que saber também como que você tá. Então, quanto mais úmido aí, pior vai sendo, né? Mais fácil vai ser a corrente passar, beleza? Mas tá aí o efeito fisiológico. Então, é a corrente elétrica gerando um choque. E a gente tem esses valorizinhos aí. Mas, de novo, né? Você tem que saber que tem diferença. Mas os valores exatos não precisa. Tanto é que tem livro que considera outros valores também, tá? Tudo bem, então tá aí, ó, tudo sobre corrente, tudo mesmo, né? Então, desde todas as classificações, o conceito dela, da equaçãozinha e tal. Aí a gente aumenta aí a nossa bagagem, a gente vai para potência elétrica.